Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma viagem pela história da arte no Brasil. O nosso objetivo aqui é bem claro: desvendar os momentos e os movimentos mais importantes que foram definindo a identidade artística do nosso país. Vamos focar nos pontos-chave, aqueles que são essenciais para entender essa trajetória, seja por pura curiosidade ou, claro, para se preparar para uma prova importante. Bom, vamos lá. Esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa. A gente vai passar por todas as grandes fases que moldaram a cara da arte brasileira, começando lá no período colonial e chegando até os dias de hoje. Então, nosso ponto de partida é a arte colonial. E aqui, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a arte que nasce no Brasil não é de jeito nenhum uma cópia do que se fazia na Europa. Ela é, na verdade, o resultado de um encontro muito particular e, às vezes, conflituoso entre as culturas indígena, africana e europeia. É exatamente por isso que, para entender de verdade a arte brasileira, a gente tem que olhar para o processo histórico que está por trás de cada obra. A arte, aqui, conta a história da nossa formação, das nossas tensões e, principalmente, das nossas misturas. E olha só que interessante essa comparação. De um lado, o barroco europeu, pura exuberância, drama, materiais caríssimos como mármore. Do outro lado, o nosso barroco, principalmente o de Minas Gerais. A história aqui é outra. Os artistas locais, como o Aleijadinho, usaram o que tinham à mão, como a pedra-sabão. E com isso, criaram uma arte com uma teatralidade um pouco mais contida, mas com uma força, uma conexão com a fé popular que é única. É o nosso primeiro grande exemplo de uma arte que adapta, que transforma, em vez de só imitar. Que tal a gente testar essa ideia que é um ponto-chave para qualquer concurso? A pergunta é a seguinte: o que faz o nosso barroco ser tão diferente do europeu? Bom, vamos analisar as opções com calma, pensando no que a gente acabou de conversar. Qual será a correta? Vou dar 3 segundinhos para pensar. E a resposta correta é a letra B. Ela descreve perfeitamente o jeitinho brasileiro do barroco. Temos a adaptação local, o uso de materiais nossos, uma ligação forte com a fé do povo, é a nossa síntese, a nossa própria versão. Essa capacidade de adaptar é uma marca que a gente vai ver de novo e de novo na nossa arte. Agora a gente dá um salto para o século XIX e o cenário muda, mas muda completamente. A chegada da missão artística francesa, lá em 1816, dá o pontapé inicial para uma nova fase, a da institucionalização da arte no Brasil. Nesse período, a arte se torna uma espécie de ferramenta oficial para construir a imagem do Império. A academia vai formar artistas como Pedro Américo e Vítor Meirelles com uma missão bem clara: criar uma identidade nacional grandiosa, heróica, sempre seguindo os padrões e as regras do neoclassicismo europeu. Depois de quase um século de regras acadêmicas rígidas, era de se esperar que uma hora a panela de pressão fosse explodir. E ela explode com força total na Semana de Arte Moderna de 1922, um verdadeiro divisor de águas na nossa cultura. O grito de guerra dos modernistas era bem direto: chega de imitar a Europa. Era hora de finalmente olhar para o Brasil de verdade, com toda a sua diversidade. Artistas como Tarsila do Amaral, ao lado de escritores como Oswald de Andrade, lideraram essa verdadeira revolução, buscando uma linguagem artística que fosse, sabe, a cara do país. E isso nos leva a um conceito que, olha, é fundamental para qualquer prova: a antropofagia. A ideia, proposta por Oswald de Andrade, não era negar o que vinha de fora. Pelo contrário, era devorar essa influência, digerir e transformar em algo totalmente nosso, novo. Em outras palavras, é sobre absorver criticamente e não copiar cegamente. Agora que a gente entendeu a ideia de antropofagia, vamos ver se o conceito ficou mesmo claro. A questão é: o que esse movimento defendia na prática? Deem uma olhada nas opções. Qual delas realmente captura a essência da antropofagia? A resposta certa em 3 segundos. Exatamente! A opção C captura perfeitamente o espírito da coisa. Antropofagia é sobre transformação criativa. É devorar o que vem de fora para fortalecer o que é nosso, valorizando toda a nossa diversidade cultural. Não há imitação e também não é rejeição total. É digestão e criação. Bom, depois da Revolução Modernista, a arte brasileira se abre para uma infinidade de caminhos. A segunda metade do século XX é um período de uma experimentação muito intensa.
Aqui o leque se abre de vez. A gente vai ter o realismo social do Portinari, retratando o povo trabalhador do Brasil. E também vamos ter a revolução do neoconcretismo. Artistas como Lygia Clark e Hélio Oiticica simplesmente rasgaram o manual. Eles queriam uma arte que saísse da parede, que a gente pudesse tocar, vestir, participar. A arte vira uma experiência. E claro, num período politicamente tenso, a arte também se torna uma forma poderosa de protesto e resposta à ditadura militar. Então vamos amarrar todas essas pontas para a gente ter o quadro completo. Afinal, o que define essa jornada da arte brasileira? Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar bem o caminho. A gente sai da adaptação do barroco, passa pela regra do neoclassicismo, explode na ruptura do modernismo, experimenta tudo com o neoconcretismo até chegar nesse diálogo global da arte contemporânea de hoje. E se tem uma ideia central para a gente guardar de toda essa análise é esta. A nossa história da arte não é uma cópia, não é derivada da europeia. Ela é híbrida, porque mistura tudo, ela é crítica, porque questiona, e ela é múltipla, porque se manifesta de 1000 formas diferentes. E para fechar, fica aqui uma reflexão que vai além de qualquer prova. A arte no nosso país, ela só reflete quem a gente é como um espelho, ou será que ela também ajuda a construir, a inventar e a questionar o que significa ser brasileiro? É uma pergunta que mostra como toda essa história continua viva e pulsando até hoje.